Amém, queridos, glória a Deus. Hoje nós vamos adiantar, eu queria mesmo assim, adiantar bastante, para a gente tentar chegar, isso aqui já desde semana passada, a gente tentar chegar, falar um pouquinho sobre a graça. Vou tentar adiantar, vou tentar correr aqui, mas talvez eu não consiga falar sobre a graça hoje, para quem assim está vindo agora, né? Mais o Cláudio mesmo. Estamos falando sobre o esgotamento espiritual, né? O porquê desse esgotamento espiritual, porque outras pessoas têm desanimado, têm desistido, né? Tem tanta informação, são tantas coisas, são tantas pregações, e tantos ensinos, e tantas coisas prontas, né? Que no final parece que a gente come, continua fraco, continua vazio, continua sem força, e quando vem um problema, né? Apesar de estar se alimentando, estar buscando, orando, às vezes parece que não é suficiente, dependendo do problema que a gente enfrenta. Parece que quando a fé ela é colocada à prova, né, a gente se sente até reprovado às vezes, né, se sente incapacitado de lidar com algumas situações, de passar por algumas situações. Mas o importante é a gente se lembrar que Cristo ele tem a medida certa, né, para cada coisa. Então ele nunca vai nos deixar ser provados, né, além daquilo. Isso é uma verdade bíblica e é uma realidade mesmo, muito além daquilo que a gente pode suportar. O problema, até preguei essa semana lá na casa do pastor Leandro, né, às vezes a gente entra em alguns projetos de vida sem considerar a fé, sem considerar o tamanho, ou a forma, ou a capacidade da nossa fé. Você tem o exemplo do apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele pergunta, né, para Jesus, pergunta para ele: é o Senhor mesmo? Então, me chama para ter no mar contigo, eu quero estar aí contigo. Jesus fala: então vem, né? E ele vai, e aí ele começa a se perder lá, depois se aproxima de Jesus, começa a olhar, né, as ondas, se perder um pouco, começa a se afundar. Ou seja, na verdade ele perde algo que não estava pronto ainda para poder viver, né? Ele, até assim, de boa vontade, ele foi até um certo ponto, mas depois que ele precisava se manter firme, concentrado, ele se desviou. Então é diferente, né, a prova que Jesus nos apresenta e a prova que nós entramos, porque nós queremos entrar nela. Ele até deixa, igual ele falou: então vem, se você quer vir, vem. Mas ele sabia que Pedro não estava capacitado ainda a permanecer sobre o mar. Ele sabia disso, ele sabia que Pedro, tanto que depois ele cita a expressão, né, sobre o homem de pequena fé, né? Por que duvidaste, né? E ele dá uma ênfase a isso, essa proposta que ele tem, né? Às vezes a gente entrar em alguns projetos e esbarrar neles, porque a gente não para pensar sobre como está a fé. Será que eu consigo? É igual você fazer uma obra em casa, né? A gente tem muito isso: vai construir algo, ou vai entrar num curso, e depois descobre que não dá para ir até o final, porque não tem capacidade física ou emocional, aí para. Quantos são os projetos que a gente começa e para, porque não pesa se, vem cá, vai precisar de tempo, de esforço, de dedicação. A gente vive começando projetos, às vezes vive parando, porque a gente não pesa antes de estar pronto para continuar. E a vida cristã também é assim. Eu acho que tem muitas decepções hoje, muitas pessoas estão decepcionadas com a fé, né, com a vida cristã, com a igreja, e por que não dizer, né, com o próprio Deus, de uma forma mascarada, por não entender por que Deus está deixando passar por algumas situações. A gente não para perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está permitindo, não tem, né? Não tem outra explicação. Tudo que eu passo, tudo que eu vivo, ou tem a permissão de Deus, né, ou tem a ação de Deus para que eu viva aquilo ali. Então, ou uma vontade permissiva, ou uma vontade determinante, né, expressiva de Deus. Mas tudo está debaixo da mão de Deus. Então, às vezes é melhor culpar as pessoas, culpar as situações, do que dizer para Deus: o Senhor pegou pesado, né? Estou entendendo, mas o Senhor pegou pesado. A gente não tem essa coragem, às vezes, fica decepcionado com pessoas, com a igreja, com a gente mesmo, com a vida, porque não entende. É aí que entra a graça, é onde eu queria chegar à frente. A graça, ela faz toda a diferença, porque quando falta respostas, quando falta compreensão, o que me sustenta é a graça. Quando eu não tenho saídas, quando eu não sei, né, quando eu não entendo, a graça é que me sustenta. E a igreja, ela vive precisando da graça, porque ela
quase não entende. A gente quase não entende algumas coisas. A gente quase não sabe porquê de algumas coisas, pelo menos imediatamente. Talvez um dia a gente até saiba. A gente vive muita coisa que a gente não sabe, né? Você não tem aquela resposta, por quê, Deus? A gente vive anos e às vezes não consegue responder a isso. Então a igreja no mundo, ela precisa muito da graça de Deus, porque ela não sabe, às vezes, como lidar com algumas situações, ou não sabe ter paciência para esperar passar. E o que dá tudo isso é a graça. A graça é quem sustenta a igreja. Então a gente tem que voltar a pensar um pouco mais na graça, é onde eu quero chegar com vocês. Mas por enquanto eu quero falar um pouquinho dessa doença, né, que é a religiosidade. Eu vou concluir hoje, é uma doença, né, de ver tantos crentes religiosos e fracos na fé, né? Fortes religiosamente, mas na fé não consegue suportar um probleminha. Como que os crentes modernos, vou botar assim, não sabem passar por dificuldade, não conseguem, sabe, lidar com isso testemunhando, testificando, adorando a Deus. É complicado. Acho que nós temos recebido tantas bombas de você merece, você vai ter, você é vitorioso, você é aquilo, você é isso, que quando a gente passa por um problema, a gente enfraquece, a gente desanima e se afasta. E como tem crente desanimado por não saber lidar, por não ter força para lidar com os problemas que o mundo traz, né? Doenças, problemas financeiros, problemas familiares. Eu penso, pastor, eu estou com 22 anos que eu estou trilhando o caminho e eu nunca perdi assim, a esperança, a fé, entendeu? E cada dia que passa, eu vejo, cada dia que passa, eu vejo que a situação agrava mais. Mas mesmo assim, eu não me desespero. Amém. Porque eu tenho certeza. É louvável. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele está destinado a passar por isso, porque Ele sabe que eu não vou esquecer dele, entendeu? Porque se eu esquecer dele, eu não vou vencer, não. Eu tenho certeza, porque com Ele eu tenho passado, bem ou mal, mas eu tenho, entendeu? Trilhado. E eu vejo, com todos os fracassos. Mas eu acho que o grande problema está em torno desse pensamento, né, religioso, que você não vai passar por nada, você vai ganhar, você vai ser vitorioso. Então, tanta religiosidade tem esse lado das práticas, né, de qualquer forma, como aquele lado do que a religiosidade prega hoje, né, do que o lado religioso trabalha hoje. Então, o lado religioso hoje, como eu tenho explicado para vocês, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, ele já está aqui até. Essa sua irmã? Ah, bom. É assim, esse lado religioso, ele tem eu diria que duas vertentes. Ele tem um lado que é aquele lado das práticas religiosas, né, que são as sobrecargas religiosas que nós temos falado aqui, e tem um lado das promessas, né, que mantém o cristianismo ou uma fé, né, vitoriosa, que não tem problema, que você não vai enfrentar nada, você não vai sofrer nada. Então a gente sai de um lado, né, ou a gente assume um lado, como eu já expliquei aqui, que é pesado, aí é cansativo, né, porque o lado religioso é cansativo, que eu tenho que acertar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo. A gente exige perfeição da gente mesmo, exige perfeição do outro, exige perfeição da fé, sendo que nós não somos perfeitos. Esse é um lado. E o outro cara, não esquenta não. Você usa algumas palavras mágicas que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Então a gente sai de um extremo e vai olhar o outro. Esse meio ele está vazio, né? Que é o meio de eu entender biblicamente como que a fé funciona, como que a coisa funciona, como que a coisa não se esgota, como que a coisa não se acaba, né? Como eu posso permanecer conectado a uma fonte, porque essa fé ela não é minha, e a fonte dessa fé ela não é minha, ela vem de Cristo. Como que eu posso permanecer com essa fonte para que ela não se esgote? À medida que eu perco essa conexão de verdade com essa fonte, eu começo a me esgotar. Então esse é o problema que nós temos trabalhado aqui. E um dos problemas aonde nós vamos chegar é a falta do bom uso da graça, né? A gente usa mal a graça, a gente acaba usando de uma forma errada, né, a graça, que é um problema. A graça, se ela é mal usada, ela vira uma desgraça, porque ela vira uma graça barata,
você pode viver tudo de qualquer jeito, que a graça te socorre. Aí, no Dia Triste, falou sobre isso. Deixa eu botar aqui, cabecinha pequena de Paraíba. Pequena, mas é quadradinha. O ser humano tem uma visão muito curta, né, de achar que a graça absorve qualquer coisa. E não é por aí, né? Isso. Ela tem um peso, ela tem uma consequência e tem um preço. Ou você paga o preço e vive o extremo, ou você abandona de vez e sai fora do caminho. Isso. Que é o mais, né, a porcentagem maior é essa aí. E muitas das vezes o ser humano ele também está decepcionado consigo mesmo. De uma coisa que caminha, e luta, e ora, e busca e tal, e não vê a coisa fluir. Parece que o mundo continua caminhando e ele parou e vê tudo em slow motion, vê tudo na câmera lenta, muito lento. Então essa questão da religiosidade, ela mascara isso, de uma certa forma. Né? Então, se você não estiver realmente buscando Deus em espírito e em verdade, conforme essa palavra, ela é complicada, ela acaba te sucumbindo de uma forma que você está caminhando sozinho. Você caminha para a família, ensina os filhos no caminho que você deve andar, e eles não suportam esse peso, né? Porque a graça ela mostra o que é real. Som. Tá bom. E o homem, o natural, o espiritual, mesmo sendo espiritual, ele também é visual. Ele quer ver as coisas acontecerem, ele quer ver a coisa caminhando para o lado dele. Mas ele não tem essa visão. Quando ele está decepcionado com ele mesmo, ele passa por outro visão. A causa assim, real disso, eu não vou entrar aqui não, querido. Assim, isso leva muito tempo. Mas você já deve ter ouvido falar sobre modernidade, sobre pós-modernidade, é chato o assunto, mas ele tem tudo a ver com o que a gente acredita. Não vou trazer para cá não, porque é um assunto um pouco maçante, né? Principalmente a pós-modernidade. Tem até uma palestra sobre isso, que a pós-modernidade é a espiritualidade, tem outra palestra que a pós-modernidade é a sexualidade. O que acontece é que a igreja está nesse meio, ela parou e essa parte, avançou. A igreja parou. A nossa igreja, de uma forma geral, não estou falando dessa igreja não, é uma igreja muito antiga a nível de pensamento, uma igreja que não, que quando tenta renovar o pensamento, ela se perde. Né? Não é assim? Se vocês conseguem perceber, quando ela tenta, inovar, ela sai da Bíblia. Ela não sabe atualizar o pensamento, né? A vida, as práticas, sem perder o sentido. Se vocês começam, conseguem perceber isso, que a igreja, quando ela quer se modernizar, ela sai da Bíblia. Ela não sabe, atualizar a mensagem, né? Atualizar a vida, tirar o peso, tirar as cargas, sem se perder, sem sair da palavra. Aí tem sido um problema. Eu acho que é um momento, é um estudo para outro momento. Mas, só para a gente entender o que está acontecendo com a igreja de uma forma geral, é que ela quer se modernizar, essas que saem daqui, né? Desse peso religioso, tal, de prática, que estão lá cansados, tal, e o outro que vamos inovar, é porque ela não consegue, né, fazer essa mudança sem abandonar a palavra, sem deixar a palavra. Ela tem que deixar a palavra. Ela começa a criar coisas que não estão na palavra, começa a interpretar, a viver situações. Mas alguém disse, mas na palavra? Não. Aí puxar a palavra, encaixar aqui, que não faz parte, mas não está na palavra, porque a palavra não se explica daquela forma, não explica aquilo. Aí aplica aqui uma coisa que não está aqui na palavra. Aí tem movimento, tem pensamento humano, aí tem costume, né? Aí tem experiência, mas não tem palavra. Porque sai daqui e não consegue sustentar com a palavra. Quando ela quer se aproximar do que o homem pensa hoje, ela larga a palavra. O ideal é que você aplique essa palavra sem perder o sentido da palavra hoje. Né? Que você tire um pouco desse peso, que você tire um pouco dessa carga que está sufocando tanto a igreja hoje, cansando tanto aqueles que querem ser santos, aqueles que querem, né, ser perfeito como perfeito é nosso Pai, aqueles que querem servir ao Senhor de verdade, estão se cansando muito, porque eles não estão sabendo, nós estamos reformados, nós não estamos sabendo como, tornar isso leve sem perder o sentido.
Entendeu o que está acontecendo? Aí pesa muito, porque fica tudo muito pesado. É tudo muito grande, né, para a gente. Então, quando eu falar sobre a graça, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a religião, que é a religiosidade, ela se divide nessas duas partes. Essa que é tradicional, pesada, de jugo, que Jesus combateu lá, e a outra que vai inserindo uma série de coisas, de acontecimentos, né, de experiências, né, de movimentos, assim, basta na palavra? Não, mas nós experimentamos ouvindo a palavra. Olha só como uma coisa, né, fica difícil, porque, não, foi pregada a palavra, não está lá, mas quando eu ouvi a palavra, senti isso. Então, é consequência da palavra. E às vezes são interpretações que a gente vai ouvindo, né, assim, de forma que se fala assim, mas não está falando isso. Não, está sim, porque uma pessoa falou. Ela falou, mas a Bíblia não está falando isso. Né? Uma das explicações que estava dando no dia desse, a pessoa falou assim, nós somos templos do Espírito Santo, nós não podemos fazer isso aqui. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, somos templos do Espírito Santo e existem duas ameaças para isso. Você sabe quais são? Não. Então você tem que ler a Bíblia primeiro. As ameaças são a alimentação, você não pode, né, ter gula, comer exacerbadamente, isso é uma agressão ao corpo, está lá. E outra, sexualidade. Está lá. São as únicas coisas que estão lá, não fala de outra coisa. Não. Quem botou lá alguma coisa, porque quer botar, mas não está lá. Entendeu? E aí fica assim, nós somos templos do Espírito Santo, a gente não dança. Aí quem falou que está lá? Não, está falando de comida e de sexo. São as duas únicas coisas, mais nada, gente. Então assim, as pessoas acrescentam coisa lá, porque alguém pregou dizendo, somos templos do Espírito Santo, a gente não fuma. Mas quem disse que está lá isso? Está lá isso. Somos templos do Espírito Santo, a gente não bebe. Está lá isso. Quem inventou isso? Quem quis, mas não está lá. O cara pode até dizer assim, a gente não pode beber porque pode fazer mal à saúde. Não está na Bíblia lá, dizendo isso. Então não está, gente. Então não vai ensinar uma coisa que não está. Mas a gente ouve muito isso. Mas alguém falou, mas não está lá, está lá? Não, então não leu a Bíblia. Então não entendeu a Bíblia. Então tem muita coisa assim, que a gente vai no barco, isso é só peso, gente, porque não está na Bíblia. É só peso. Agora vá abandonar isso. Parece que você perdeu a sua identidade se abandonar isso. Então as pessoas não conhecem a Bíblia. Elas não separam tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Elas só falam que é tempo do Espírito Santo, não pode fazer nada. Nada que seja, não está lá isso. Não está isso. Fala de duas coisas que estragam o corpo. É o sexo, né, a sensualidade e a alimentação. São as duas únicas coisas que o tempo do Espírito Santo vai dizer que deve ser combatido. E aí? Não está falando de mais nada diferente. Não tem lá na Bíblia, pode procurar, não está, o que está é isso. Você vai ler e vai ver isso. Então a gente às vezes vai em vários barcos e viram verdades, se aquilo não ensina. É só peso, Por quê? Porque a pessoa vive como peso. E até hoje existem brigas e questões, tem criança aqui, sobre, sabe, sexo oral, sexo anal, que está lá, se crente bebe ou não bebe, e confusão com uma série de coisas, cria confusão, levanta a mão e questiona. Gente, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Quando fala do homem e a mulher mudar a forma original de sexo, está falando lá na Bíblia. Homem com homem, mulher com mulher. Não tem outra coisa, gente. Agora, um vai agredir o outro, aí tem a parte física, a parte psicológica, a parte... Não tem briga, gente. Não está na Bíblia. Eu tenho que apelar para outra coisa, não para a Bíblia. Não adianta ficar inventando, igual os crentes ficam inventando ali, criando um troço e falar assim, está mentindo. Tatuagem. Porque as tribos faziam isso. Está lá na Bíblia que não está, gente. Beber, fumar, está na Bíblia, dizendo que não pode fumar. Mas crente não fuma. Por que crente não fuma? Que vai estragar o templo do Espírito Santo. Mas come até estragar o templo do Espírito Santo, está lá na Bíblia. Como assim? Né? Mas não dorme direito, estraga o templo do Espírito Santo. Como assim? Mas não descansa, estraga o templo do Espírito Santo. Como assim? Mas não pode beber nem fumar. Porque a sociedade diz que é ruim. Mas não está na Bíblia. Jesus bebia, gente. Olha só, eu não sou a favor da bebida, não. Eu só não sou a favor que diga que a Bíblia diz que não pode beber. Né?
Porque ela diz, o que a Bíblia diz sobre isso? Não vos embriagueis com vinho com a dissolução. Não vos embriagueis. Ela está dizendo, não beba. Não, gente. Agora tem todo o contexto social, a pessoa que é viciado. Eu não bebo, não consigo beber nada. E assim, já trabalhei com muitos dependentes químicos, não sou a favor do álcool, porque eu vejo o estrago, atinge o sistema nervoso central, e a pessoa não sabe se ela tem a fraqueza ou não. Agora a Bíblia não está falando que não pode beber. Entendeu? Tem que ser sincero nisso, não posso ficar mentindo. Não é recomendado. É como muita coisa não é recomendado. É recomendado dormir 8 horas por dia. É recomendado, não é recomendado dormir 7, você acorda todo dia passando mal, morrendo de sono, está estragando o tempo do Espírito Santo. Você não faz atividade física, está estragando o tempo do Espírito Santo. Você tem que ter disposição, não tem. Né? Homem, marido e mulher, faça sexo. Marido e mulher que não faz sexo, está estragando o tempo do Espírito Santo. Está ficando de mau humor, está ficando estragado. Né? Sexo tem um monte de coisa boa. Então também está estragando o tempo do Espírito Santo. É um todo, gente. Mas não, a gente é só fumar e beber, que não pode. Né? E aí só fica aquela coisa do que eu considero sagrado, não. Isso é peso, cara. Porque não é bíblico. Bíblico é viver o que a Bíblia ensina. E a Bíblia não ensina coisas pela metade ou pedacinhos. Ensina a viver uma vida em abundância. Então a gente tem muito hoje, são tradicionais, né? Assim, radicais, que não tem vida espiritual. Não tem vida espiritual. E o que mais tem é gente mal-humorada nas igrejas. Porque o povo, para fazer pouco sexo, como o povo crente. Não é aula de sexo nem de casal, não, mas cara, o povo crente é brincadeira, não. Assim, é triste. Eu já dei várias palestras sobre isso. É um povo mal-humorado, né? Reclama muito, questiona muito, faz sexo uma vez por mês. Pelo amor de Deus. Estou falando sobre isso aqui, não é o assunto. Mas deveria ser um problema. Tinha que entender. Entendeu? Isso faz bem. É saúde. Ainda bem que só tem adulto aqui. Ele vai sair aqui da um estaca ali. Aí tinha que tomar cuidado, aí tinha que ser bíblico. Né? E não só com beber, fumar, né? Todas as religiões do mundo são resultado das especulações do homem decaído, cuja mente pecaminosa procura o significado da vida, suas origens e objetivos, o caráter da divindade, o que se deve fazer para tornar-se aceitável perante Deus. É isso, gente. Todas as religiões, elas são dominantes, por quê? Porque existe aquela briga assim, eu tenho que tentar ser aceito, né? Ser aceito por Deus. Gente, a forma de ser aceito por Deus é Cristo. Não tem outra. Alguém conhece outra aqui? Você conhece outra? Eu não conheço outra forma. Porque eu sou certinho, que eu faço tudo certinho. Não é essa. Tem que ser justificado por Cristo. Aí eu sou aceito por Deus. Se eu não for, eu não vou ser aceito por Deus. A única forma é Jesus, não é a religião. Não são as minhas práticas. É ter Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que dita a minha forma de viver, como aquele que traça o meu perfil cristão, como aquele que inspira a minha espiritualidade. Isso é Cristo. Essa é a minha vida. O que é real para mim, eu falei aqui domingo, acho, se não me engano, né? Enquanto Jesus não é real para nós, é complicado, gente. Se a gente marca encontro com Ele, através de música, através de pregação, através de uma oração, mas ele não é real como nós vemos um ao outro, tem algum problema aí. Tem algum problema. Porque o nosso objetivo na vida cristã é ter esse relacionamento com Cristo de uma forma. Acho que domingo mesmo comentei sobre isso, que em vários momentos, Jesus precisa ser mais real para mim do que as pessoas. Entendeu? Porque ele está vivo, ele está em mim. Então, quando eu penso em fazer alguma coisa errada, eu não penso na minha esposa, desculpa, em primeiro lugar eu não penso. Eu não penso na igreja, eu não penso, mas a igreja, se fizer isso, a igreja souber, se eu fizer isso, minha esposa, se eu fizer isso, meu casamento vai acabar. Olha só, são as últimas coisas que eu penso na vida, sinceramente. Eu penso, como é que eu vou olhar nos olhos de Cristo?
É o que eu, sinceramente, eu não estou falando que eu seja mais espiritual do que vocês, não. Só que eu acho que o nosso pensamento tem que girar em torno disso. Porque essa é a nossa vida. Eu não faço algo porque, né, a minha esposa vai ficar triste, a princípio, né? Ela não é a base disso. Eu não faço algo porque vai que a igreja descobre. Eu não faço algo por isso. Porque tem crente, né, que acaba fazendo isso. Então, quando a esposa não vai descobrir, quando a igreja não vai descobrir, faz. Mas ele se esqueceu que tem um que está ali, ó, coladinho, olhando nos olhos. Aí sim, isso é vida cristã. Você não precisa ter ninguém ao seu lado. Você não precisa ter ninguém olhando para você, para abrir um celular, um site lá de alguma coisa, não. Porque o Senhor está em você. E o que você vê, Ele também vê. Então não preciso que a minha esposa esteja do meu lado, ou que a igreja esteja perto ou não, ou seja no, sabe, no meu bairro ou em outra cidade. O que eu não faço no meu bairro, eu vou fazer em outra cidade. Porque eu não vivo no meu bairro, ou com a minha esposa do lado, eu não vou viver sem a minha esposa em outro lugar. A minha vida vai ser a mesma, porque Jesus está comigo. Simples, esse é o fato. Assim, se não entender isso, eu vou viver pesos. Sabe, precisando de gente ao meu lado o tempo todo, precisando daquilo, precisando daquilo. Nunca vou ser livre em Cristo. A liberdade de Cristo está na presença e na realidade dele em nossa vida. É mais leve. Porque eu vou admitir errar, sabendo que diante de quem eu devo prestar conta, eu já estou. Entende? Eu preciso desviar o olhar e fingir que eu não estou olhando. Porque eu sei que ao desviar o olhar, ele já sabe que eu desviei o olhar. Então, não vou trabalhar esse peso na minha vida, não preciso trabalhar esse peso na minha vida. Não vou mentir, porque essa pessoa não sabe, não adianta, ele sabe. Tente pensar nisso. Será que não seria mais leve? Porque você não precisa criar uma imagem, não precisa tentar sustentar uma imagem que ela não existe. Sustentar uma imagem é complicado. Viver sustentando um personagem é peso demais. É peso demais. É peso demais. Eu acho que a igreja atual, ela sustenta muitos personagens. Eu acho que a gente tem que parar de sustentar personagens, sabe? De criar personagens. Porque as pessoas gostam de personagens. As pessoas gostam, mesmo sabendo que eles são falsos. Personagem é falso. Personagem é falso. Eu acho que nós precisamos ser o mais natural possível. Em todos os sentidos. Eu falo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sabe? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vamos lá. Todas as religiões, onde quer que as encontremos, resumem-se no homem estirando o braço, erguendo para encontrar um meio de agradar a Deus de quem sente tanto medo. E na verdade, a gente não gosta de falar muito de medo, mas a gente percebe que é um medo muito grande, não respeito, não comunhão, não aquele temor santo, mas medo, né? Porque Deus sabe onde dói, né? Então eu queria começar agora falando sobre isso aqui, para entrar no próximo. Nas religiões, o homem cria e desenvolve meios para se aproximar de Deus. Aí está aqui, através do próprio homem, né? Ou seja, de alguém. Lembra disso? Antes, até tem algumas religiões que ainda tem alguém, né? Assim, vai lá que é fulano. Quem já se confessou aqui? Antes, que era católico aqui. Já se confessou? Né? O padre ficava lá na capelinha, tinha na janelinha, tinha uma cortininha, né? Aí ele introduzia essa fala e disse, eu pequei, o que é que você fez? Aí você falava lá, eu fiz isso, eu fiz isso, aí ele falava, né? Tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, tantos Salve Rainha, sei lá. Dependendo do tamanho do pecado, aumentava a penitência, né? Já passou por isso? Já rezou? E a gente aprendia toda noite a rezar. Eu rezava 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria toda noite. Né? 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. E aí rezava o texto, né? Um menino muito religioso. Era um capeta, religioso. Né? Rezava, passava aquelas bolinhas. Você tem ideia, gente? Quem dirigia
né, as missas, né, lá em casa, era o meu tio, que era pai de santo, né, e gay. Por favor, não mostre no Instagram, faz esse corte. Era pai de santo e gay. Reunia a família e ele estava lá, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Depois voltava. Ave Maria, chegar gay, né? Pai de santo, dirigindo a Ave Maria, todo mundo atrás. Ele guiava. Porque ele sabia, né? A reza, tinha feito tudo, a primeira comunhão, tudo, era gay, pai de santo, e dirigia. Era o homem que conduzia as pessoas a Deus. Olha só, complicado, né? É no mínimo estranho, né? No mínimo fora de foco, né? Será que é diferente hoje? Será que... também não, porque padres, nós temos diversos tipos de padres, né? Pastores, diversos tipos de pastores também. E a gente tem muito essa ligação, né? Essa ligação ainda que é clerical, a ideia de que o sacerdote ele tem mais poder, né? Ou tem mais condições, ou tem mais não sei o quê, tem mais liberdade, não tem mais nada, gente. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz que em Jesus nós temos sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Da mesma forma, um pastor, um bispo, um padre, um sacerdote, um apóstolo, né, sei lá das contas, eles não podem nos conduzir à presença de Deus a não ser o próprio Jesus Cristo. Ninguém pode nos conectar a Deus. Ninguém. Ou seja, ninguém é responsável legal pela minha vida espiritual. Pode ser até responsável religiosamente pela minha vida. Legal, né? Só Jesus. Guardaram isso, gente? Responsável legal, né? Só Jesus. Aquele que cumpriu a lei, aquele que cumpriu os propósitos, aquele que, sabe, que recebeu a sentença, foi ele. O sacerdote nenhum. Ele pagou o preço. Ele enfrentou o tribunal, ele foi julgado, ele foi condenado, ele morreu, ele ressuscitou. Ele é o nosso representante legal perante o Senhor. Ele é o nosso advogado, está lá na Bíblia. Legal perante o Senhor é ele. Sacerdote nenhum. É responsável religiosamente, eclesiasticamente, legalmente é Jesus. Guardaram isso? Mas tem muita gente deixando a igreja por causa de representante religioso, né? Eclesiástico, mas o representante legal não decepciona ninguém. Olha só o problema que a gente tem enfrentado hoje. Porque o sacerdote, né, ou o clérigo, né, ele ganhou um lugar que ele não pode ganhar, gente. Não pode ganhar, porque não é dele, não é meu, não é nosso. É de cada um essa responsabilidade perante o Senhor, que é o responsável geral. Entenderam isso? Mas o homem, ele coloca placa, ele coloca nome, ele coloca estátua, ele diz, ai daquele que tocaram o ungido do Senhor. Tem nada a ver com essa história que é colocada hoje, no texto lá. Mas fica com esse negócio como se essas pessoas, nós, né, fossem pessoas especiais. Nós não somos pessoas especiais. Não somos, nunca fomos. O problema é nosso, nós criamos isso. O ser humano criou isso. Os líderes criaram isso, de que são pessoas especiais, que não vão errar, que não vão falhar, que não pode. Nós não falhamos, nós não erramos mais que todo mundo. Falamos mais que todo mundo. Sofremos tanto quanto todo mundo. Para mim não tem problema nenhum em aceitar isso. O problema é que vai quebrar isso. Nem os pastores querem tirar isso. Os pastores não querem perder isso. Sabe, a maioria quer se achar como se fosse maior, como se fosse mais importante, como se fosse melhor, e não é, gente. Não é mesmo. Nós temos limites, nós adoecemos, nós falhamos. Como todo mundo. Por que ficar batendo no peito e dizer que é diferente sem ser? É casado, tem filhos, tem problema familiar, tem problema de saúde, sente fome, sede, dor, frio. O que o pastor não sente que um ser humano comum sente? O que a Bíblia dá direito a não ser dom?
Um para pastores, outro para mestres, está lá. Outro para profetas. Está lá, gente. É um dom. Não nos torna diferentes enquanto seres humanos. Essa expectativa que as igrejas criaram em torno de uma liderança infalível tem gerado esgotamento, decepção. Não tem? Porque os líderes se sustentam como melhores, como bons, e não são. Quantos líderes não tem problema em casamento hoje? Quantos líderes, quantos pastores não tem problemas no casamento, apóstolos com problemas no casamento, problemas com filhos? Quantos não tem? Então o homem, como meio para chegar a Deus, é fruto de uma religiosidade, ou de uma religião sustentada em muitas igrejas, em que muitos pastores são idolatrados, em que muitos líderes são idolatrados. Não deve ser, porque esse lugar não é do líder, não é nosso, é de Cristo. Esse lugar é dele. Nós não temos a fonte para alimentar, Jesus que tem a fonte para alimentar. Entenderam isso? Através dos rituais e práticas religiosas, né? Os nossos cultos, às vezes, em vários lugares, estou falando aqui, a igreja A, a igreja B, é mais adorado do que o culto, do que a adoração em si. Sabe, a liturgia ela é adorada, né? Tem lugar que você fica, né? Assim, mexe na liturgia que você mexeu em Deus, né? Mexeu com Deus. Gente, a liturgia, a maior liturgia é a liturgia da vida. Mas tem lugares, se você for tocar em liturgia, tem pessoas que brigam por causa de liturgia. Tem que ter uma liturgia, a liturgia não está legal, a liturgia não está isso, não está aquilo. Nós não temos na Bíblia um modelo sacro de liturgia. Se copia lá de Isaías, né, com os passos lá, mas não é um modelo. Nunca foi estabelecido um modelo litúrgico para a igreja. Nós criamos isso. Não estou dizendo que não tenha que ter uma ordem no culto, mas idolatrar a liturgia, hábitos, costumes, situações, é só peso, gente. É concentração em coisas que não deve ter, enquanto que o amor não é celebrado, o perdão não é celebrado, a comunhão não é celebrada, mas as coisas são celebradas. Isso é uma coisa que eu não gosto, você já deve ter reparado isso, e eu falho muito, é uma falha minha, são datas, gente. Gente, eu tenho, assim, eu não me enquadro muito nessa realidade. Dia da Reforma, nem sei, desculpa. Nem sei que dia é o dia da Reforma. Nem sei, gente. Dia da Bíblia. Para mim, dia da Bíblia é todo dia. O crente tem que ler a Bíblia todo dia. Não tem um dia na Bíblia. A Bíblia é todo dia. Todo dia é dia de Bíblia. Todo dia é dia, né, de reforma. Para mim não tem dia da reforma, dia da Bíblia, dia não sei de quê. Vai ter o culto do dia não sei de onde. Gente, eu não curto essas coisas, desculpa. Não dá, não entra na minha cabeça esse negócio de dia. Porque nós temos uma vida, a gente tem um dia. É que adianta eu pegar a Bíblia um dia por ano e ir para a rua. Eu defendo a Bíblia. Se eu nem ler a Bíblia, a maioria não lê a Bíblia em casa. Aí vai fazer uma passeata do dia da Bíblia. Devia estar lendo a Bíblia. Né? Tem pessoas assim, vou até botar aqui, né? Por favor, não me bloqueie, fique com raiva de mim. Na vez de mandar assim, mandar oração da manhã, oração da tarde. Falei, por favor, não precisa mandar, ore por mim. Não mande uma oração da manhã, nem da tarde, nem da noite. Né? Ore por mim. Eu não quero oração de ninguém genérica. Eu quero que ore por mim. Abençoe o pastor Djalma. Ele está assim, aí sim, agora vou orar de manhã. Aí manda a oração da manhã. É minha, para mim? Está orando por mim? Não, estou orando das orações da manhã. Então não é para mim, esquece. Eu não assisto a oração da manhã, não assisto a oração da tarde. Pastor, estou orando pelo senhor. Valeu, cara. Ore sim, clame por mim. Clame pela minha saúde, clame pela minha família, clame para que Deus abra o meu entendimento, para que a palavra entre, clame para que eu não desista, mas clame por mim, pensando que você está clamando por mim. Agora, uma oração genérica, isso funciona. Mas hoje o que se faz? Só repassa a oração para os outros. Oração da manhã com o pastor fulano e tal. Então faça para você. Isso não serve, isso é genérico. Gente, oração é conhecimento de causa.
é derramar-se diante do Senhor. Não é discurso, é clamor, é conversa. Oração não é pregação. Intimidade, é comunhão. Não se publica a oração, se ora. Não tiraram isso. Não tiraram isso. Então as pessoas não oram quase. Não passam tempo na presença de Deus, em oração, de joelho, clamando. De joelho, gente, tem ficado para trás. Isso é uma prática que não é peso, é bênção. Gente, jejum é uma prática que não é peso, é bênção. Jejum é uma prática atual. É uma bênção, não é peso, porque o jejum renova, sabe, desmascara a carnalidade, mexe conosco, sensibiliza. A gente mantém as práticas que alimentam, em vez de manter as práticas que só pesam. Jejum, oração, leitura da palavra, essas práticas não pesam ninguém. Fala em jejum hoje, vamos fazer um propósito de jejum. Não, gente, crente faz jejum. O crente faz jejum, não precisa ter dia com propósito de jejum, não, é ele com Deus. Ninguém tem nem que saber. Está lá na Bíblia, ninguém tem nem que saber que aquela semana os irmãos estão fazendo jejum. Na Bíblia não fala isso, fala. Porque a Bíblia fala sobre jejum. Quando você fizer, lave o seu rosto, né? Fique ativo, dê uns 3 tapas na cara, para ninguém ver que você está batido. Mas não, essa semana estou no propósito do jejum. Quebrou tudo já. Jogou fora. Não precisa nem fazer. Ninguém tem que saber. Ninguém precisa saber. Então a gente tem que começar a entender que muitas práticas religiosas tomaram o lugar das práticas da fé. Oração, jejum, leitura da palavra. Tomaram o lugar das práticas da fé. Tomaram o lugar, gente. Estar junto. Isso é uma prática da fé. Não deixar de congregar, a prática da fé. Mas foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Tantas práticas da fé foram abolidas e outras práticas religiosas entraram e não estão sendo suficientes para alimentar. Que elas não podem substituir as verdadeiras. Entenderam isso? Não pode substituir as verdadeiras. Uma pessoa que fica em casa, ela vai adoecer. A pessoa que perde a comunhão, ela vai enfraquecer. É fato, gente. É fato. Quem não mora com o outro vai se enfraquecer. É fato. É bíblico. É bíblico. São práticas que precisam continuar. Não são pesos. Não são pesos. Agora, se eu troco isso por outras coisas, daqui a pouco eu vou olhar assim, pô, estou trabalhando pra caramba, não está adiantando nada. Eu tinha que estar orando com alguém, eu tinha que estar ensinando a Bíblia a alguém, sabe? Eu tinha que estar fazendo isso, eu vou me sentir forte. É o que eu falei já em outros estudos, retroalimentação. Quando eu paro de fazer isso, ou eu não faço pelo motivo certo, lembra que eu falei aqui sobre religião? O que você faz? Eu tenho que fazer, né? Não, porque eu amo fazer, isso me alimenta, isso dá sentido para a minha vida. Aí sim, duvido que eu vou achar que é um peso. Duvido que eu vou achar que é um peso. Agora, quando eu faço porque eu entendo que a vida cristã tem que ter isso, em determinado momento eu falo assim, cara, acho que eu estou perdendo tempo, estou cansado de tanto fazer. É isso que vai acontecer comigo. Entendeu? Qual é a diferença? É a motivação. O que motiva a fazer? É o peso religioso ou a necessidade cristã, da fé cristã? É a necessidade da fé cristã. Não peso religioso. A gente aprende que tem que fazer, vai lá e faz. Quando chega a determinado momento, está decepcionado que a pessoa não mudou. É isso. Leva um ano ensinando a Bíblia. Já escrevi para várias pessoas. E aí chega lá no final, né, que eu concluí, a pessoa, não, obrigado. Tempo atrás aí estava ensinando a Bíblia a uma pessoa, lá no finalzinho, estava acabando já, né, o estudo por 2 anos. Ela falou assim, olha pastor, aí toda vez que me via diante das pessoas assim, olha, se eu ainda não recebi Jesus, a culpa é minha, tá? Ela falava assim mesmo, porque esse homem me ensinou muita coisa. Ah, tá bom, beleza, deixa ele com Cristo, né?
Se eu ficar decepcionado, eu vou parar de fazer isso. Ou 2 anos perdendo meu tempo, no final, ele fica ouvindo uma frase dessa. Beleza. A fé não é para isso, a fé é para pregar a palavra. Quem converte é o Espírito Santo do sonho. Eu não vou ficar decepcionado se alguém chegar no final, então evangelizei lá para o senhor, pastor, quero convidar o senhor para o meu batismo em outra igreja. Amém, glória a Deus. Eu tenho que entender isso. Porque senão eu falo, puxa vida, né? Trabalhei, aí vira só o fardo, não vou fazer mais não. Não vou fazer mais não, porque não deu resultado. Não deu o meu resultado. Entendeu? A fé, ela frutifica de acordo com a vontade do Senhor, não com a minha vontade. Você entendeu isso? É fundamental a gente entender. Através das obras, né? Acabei de falar aqui, trabalho, fiz, aconteceu, ninguém valorizou, me cansei à toa. Isso. A obra cristã não acaba, a gente vai trabalhar até morrer. A gente vai para o caixão cansado, é assim mesmo. A obra cristã, você vai se esgotar na obra, não vai ter fim, você vai acabar e a obra vai continuar. Essa é a obra cristã. E vai chegar no final, você vai ter a sensação de que não fez nada ainda. Essa é a obra cristã. Agora, aquela hora assim, já fiz muito, já ouvi de alguns crentes assim, já trabalhei muito com o Senhor, já chegou a hora de eu descansar. Pensava comigo assim, trabalhou muito, mas não para o Senhor. Sabe, quem trabalha com o Senhor nunca tem a sensação de que trabalhou muito. Desculpa falar. Nunca tem essa sensação, gente. Nunca vai ter. Eu nunca vou ter a sensação de que eu paguei o que Jesus fez por mim. Nunca vou ter essa sensação. Eu tenho essa sensação de que eu vou pregar minha vida inteira, eu vou acabar com a minha saúde, vou acabar com a minha vida. No final, a sensação que eu tenho é que eu vou parar e dizer o seguinte: puxa, Senhor, eu queria ter mais fôlego, eu queria ter feito mais, porque foi pouco. O que não foi para mim? Para mim é muito. Para o Senhor, lembra quando ele deu aquele exemplo? Vai para o campo, trabalhou, veio, ele está falando, né? Trabalhador de campo, está falando da seara. E no final, assim, você não fez mais do que deveria fazer. Porque é muita coisa para agradecer. É uma honra, é um privilégio sofrer pelo Senhor. É uma honra, é um privilégio se gastar pelo Senhor. Vamos lá em Apocalipse. Gastar os seus dias servindo a Deus. É uma honra. Gente, é uma honra. É um privilégio adorar o Senhor. É um privilégio servir o Senhor. É um privilégio viver para o Senhor. É um privilégio, gente. É um privilégio quando Deus te chama, quando Deus te escolhe. Quando Deus fala assim, você vai fazer isso para mim, é um privilégio. Nós vamos viver uma vida inteira, vai ser pouco. Vamos viver uma vida inteira, todos os anos das nossas vidas, os nossos melhores fôlegos, nossas maiores forças, vai ser pouco. Vai ser pouco. Para o outro não, vou olhar para o outro assim, o outro não merece, a igreja não merece, as coisas não merecem, mas quando eu olho para o Senhor, a minha fé que não me deixa cansar, que me renova, que me coloca de pé, ela vai dizer, o Senhor é pouco, porque Ele fez tudo pela sua vida, Ele fez tudo pela sua vida, e é verdade, gente. Eu vou falar sobre isso um pouquinho à frente. A gente perde essa noção, a gente acha que só vai receber do Senhor, mesmo sabendo que não é isso que nós vivemos aqui. E aí, gente, é complicado. Quando a minha fé não me leva a entender que o que eu vou receber do Senhor ainda não recebi, aí eu vivo melhor. Porque se eu não viver assim, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Nós somos os mais infelizes dos homens. Porque eu não vou receber, né, 1/3 aqui nesse mundo, 1/3 muito até. Eu não vou receber 1%, né, aqui nesse mundo do que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu não vou receber, gente. Eu não vou receber. Nós não vamos receber. Aqui não. Aqui não. O esgotamento espiritual vem quando nós perdemos esse olhar também, de que a nossa herança não é aqui, nosso reconhecimento não está aqui, as nossas recompensas não estão aqui. Isso é verdade, isso está na palavra de Deus.
Então, nós vamos trabalhar uma vida inteira, vamos nos esgotar sabendo que a nossa herança ainda não foi nos dada. É assim. Eu não estou pronto para essa herança. Quem trabalha com essa convicção, gente, se renova no Espírito Santo. Guarde isso. Eu posso ganhar até muita coisa aqui, legal, tal, mas não é por isso que nós trabalhamos. Não é por isso que nós servimos. Nós servimos pela eternidade. Sim ou não? Então por que há tanta decepção aqui? Se nós sabemos que não é isso que nós vamos ganhar. Entendeu? De onde vem muitos desgastes nossos? É ficar esperando coisas aqui, gente. A gente até tem algumas coisinhas legais, mas não é isso. Não é por isso que nós vivemos e servimos. Não é por isso. Pelo que o Senhor reserva para nós na eternidade. Foi isso que Ele prometeu, isso que Ele falou. Ou não? Se Ele enganou alguém, acho que não. Entendeu? Da onde vem muito desgaste às vezes, nosso. É porque o nosso olhar, nossas expectativas estão girando em torno de coisas que não estão vivendo, não estão sendo vividas com base nas promessas de Deus. Deus não prometeu nada aqui, gente. Deus não prometeu praticamente nada aqui. Não que eu quero, coisas que eu entrei sabendo que eu receberia. Então o que eu tiver aqui é lucro. Entendeu? Através dos esforços, eu já coloquei isso aqui, né? E aí a gente vê assim, vários crentes muito decepcionados porque não conseguem chegar num. Sabe, a gente chega, daqui a pouco volta de novo, efeito elástico. E a vida do ser humano, né, dos crentes piedosos, passa muito por isso. A gente vai, e de repente faz elástico assim. A gente volta e fala assim, puxa, eu estava tão bem. Eu estava quase lá, mas o elástico puxa, te coloca onde você deve estar. Então esse efeito elástico, ele é complicado. Eu vejo os crentes mais piedosos sofrendo isso. Os mais piedosos sofrem isso, aquela cobrança constante, porque a gente confunde às vezes cobrança com espiritualidade, com humildade. Não tem muito a ver uma coisa com a outra não, irmãos. Essa cobrança é falta de conhecimento de causa. Vou explicar quando eu falar sobre graça. Eu não devo me contentar, me acomodar a uma vida desprovida de santidade, alguma coisa. E a outra é ficar me cobrando o tempo inteiro, o tempo todo, uma perfeição, acertos, sabe? Quase impecável. Não dá para viver assim. Não dá. Assim eu vou ficar lutando o tempo todo para, né? Assim, usando armas e forças que não são as de Cristo. A arma de Cristo para nós se chama quebrantamento, irmão. Humildade. Não é esforço. Não sei lá, trabalho, dedicação. É simplesmente humildade. É você se colocar na presença dele e falar, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Me ajuda, me fortalece. A minha força vem do Senhor, a minha sabedoria não é minha, vem do Senhor. A minha esperança não é minha, vem do Senhor. A minha alegria não é minha, vem do Senhor. O amor que eu tenho não é meu, vem do Senhor. Olha só. Tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nada compete, nada é nosso, nada é por nós, nada é para nós. Nós somos simplesmente contemplados com a graça de fazermos parte de uma coisa maior, de uma coisa mega, gigantesca, de uma coisa maravilhosa, mas não diz respeito a nós. Historicamente também não. Essa promessa não era nem para nós. Recuando um pouco lá na Bíblia, essa promessa era para o povo escolhido de Deus. Não sou eu, não é você. Mas nós
Fomos enxertados ali, o apóstolo Paulo fala isso. Que graça! Que graça, queridos! Nós fomos enxertados ali, não era para nós. Veio para os que eram seus, não era eu, era você. Uma vez eu conheci uma irmã, ela falou assim: pastor, descobri que eu sou da linhagem da tribo de Benjamim. Eu falei: pô, legal, cara. Não sei que cálculo ela fez lá, mas acho que não, acho que ela é de Volta Redonda. Nada contra quem é de Volta Redonda. Ela é da linhagem de Benjamim, coisa nenhuma. Sei lá, fizeram um cálculo para ela lá, fizeram um inventário lá espiritual e ela descobriu que era da linhagem da tribo de Benjamim. Eu sou dos Martins, lá da Paraíba, né? Dos Martins de Santos, do França, que meu avô era português, o pai da minha mãe, e a minha bisavó, pai do meu avô, pai do meu pai era índia, coisa de louco, né? A mistura danada. Então, não sou da tribo de Benjamim. Com certeza não sou da tribo de Benjamim, nem de Zebulon, eu não sou da tribo nenhuma, né? Nenhuma. Mas eu sou, né, enxertado pela graça, pelo amor do Senhor. Não tenho direito a nada, não posso reivindicar nada, não posso questionar nada, não tenho direito sequer de cobrar alguma coisa de Deus, porque a graça me enxertou. Eu era um bastardo. Nós éramos bastardos. Mas éramos abomináveis à presença de Deus. Eu falei isso semana passada, retrasada, se não me engano, sobre orgulho. Não há lugar para orgulho dentro de nós. A gente precisa recapitular essas coisas. O senhor é formado. Eu sou presbiteriano. Eu sou batista. Tá, apaga esses nomes e vamos para a origem. Nós somos enxertados. Vamos para a Bíblia. Quem somos? Enxertados. Gentios. Nós não tínhamos o direito de sermos alcançados, mas a graça abreviou o tempo. Colocou em segundo plano a nação escolhida de Deus e nos colocou em primeiro plano. Um dia Ele vai reaver a ordem cronológica desses fatos. Mas nós estamos vivendo esse período de sermos enxertados no lugar daqueles para os quais Jesus veio. Misericórdia, graça, amor. Nós não merecemos absolutamente nada. Eu posso fazer tudo, qualquer coisa. Religiosamente falando, jamais se comparará com o que os judeus escolhidos do Senhor faziam e fizeram e fazem. Eles fazem conhecimento de causa. Não estou dizendo que eles são melhores do que nós, não. Mas religiosamente falando, com certeza, eles estão anos-luz na nossa frente. Então não dá para tentar competir com essa ideia religiosa. Porque o que me sustenta não são esses esforços. Porque eles não agradam a Deus. Estou dizendo para nós voltarmos a um judaísmo praticante, atuante. Não estou falando isso. Nós vivemos pela graça de Cristo Jesus. Vivemos cristianismo. Mas a religiosidade não cabe em nós, porque eles têm a religiosidade, vamos botar assim, que se enquadra dentro do princípio que Deus exigiu. Não a nossa religiosidade. Entenderam isso? É tanto que Jesus veio cumprir a lei. Jesus não aboliu a lei. E não exterminou a lei. Ele veio cumprir a lei. Então nós não vivemos por lei. Nós não vivemos na lei. Está lá na palavra. O apóstolo Paulo trabalha muito sobre isso. Mas nós não jogamos a lei fora, porque é o parâmetro. Nós vivemos pela graça. Guardem isso. Nós vamos falar à frente. Eu vou concluir então hoje com
com esse quadro aqui. Vários textos bíblicos. Gente, eu aumentei e ainda ficou pequeno. Dá para ler? Esse é o nosso último quadro. Que depois vem a graça. É a graça que depois? Deixa eu ver. É a suficiência da graça. Então, aqui não vai entrar hoje não, tá? Pensei que fosse conseguir, mas a ventanação ficar muito tarde. Vou apagar esses textos aqui. Vamos voltar para esse aqui. Lembra que eu falei sobre religião? Base no homem. Agora, qual foi o meio que Deus achou? Que Deus enviou? Né? No cristianismo, Deus cria o meio. O meio. Qual é o meio? Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o meio, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o meio, ele é a forma, né, que Deus encontrou na plenitude dos tempos, depois de ter falado pelos profetas, tal, Deus enviou seu Filho. Ou seja, nós vamos entender que através de Cristo nós temos esse meio de nos chegarmos a Deus. É tão importante a gente entender isso, queridos, porque sinceramente, eu sou um defensor de Cristo. Em qual sentido? Tem até uma palestra que a gente não sei se eu já dei aqui, é sobre a pedagogia de Cristo, que é muito legal, por quê? Porque a gente se concentra em tantos ensinos e poucos ensinos de Cristo. Parece, por que será que a gente não pensa muito nos ensinos de Cristo? A gente se concentra muito nos ensinos de Paulo, nos ensinos de personagens bíblicos, né? Davi, sei lá, pense em quem você quiser aí. E poucas vezes no ensino de Cristo. Por que será? Tem algumas explicações para isso. A primeira, que eu acho que é a mais comum, é porque parece que quando eu me torno um cristão, ou um crente, parece que eu já sei como ser cristão. Né? Como ser... Né? Até quem diga nós somos pequenos cristos, né? Não gosto dessa expressão, não é bíblica. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Não sou um pequeno Cristo, nem quero ser, nem sou, isso não cabe a mim, nunca, né? Eu não sou enviado de Deus, o Messias, o intercessor, nunca fui, não sou e não serei, graças a Deus. Eu sou um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, não sou um pequeno Cristo. Já vi vários pastores, líderes assim, você é um pequeno Cristo. Mentira, ninguém é um pequeno Cristo. Não existe pequeno Cristo, é porque Cristo não é pequeno. Então não tem pequeno Cristo, não tem réplicas pequenas de Cristo. Tem seguidores, discípulos de Cristo. Tá? A gente às vezes não consegue entender que a prática cristã, ela passa muito pela aprendizagem de como Jesus se comportou, o que Jesus ensinou, né? E o que Jesus ainda ensina a nós, hoje, pela palavra, é claro. E aí eu queria só trazer algumas ideias, que o princípio para mim é isso aí, é você entender o começo de tudo, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, dentro dessa visão do cristianismo, né, é uma visão de amor, é uma visão que Deus amou e deu o seu único Filho. Ele simplesmente deu porque amou, né? Parece simples, parece, mas está aí, está ok. Mas vamos fazer uma pergunta. Por que você recebeu Cristo? Porque Deus me amou, porque Deus te amou e te deu Cristo. Ok? Está no texto aqui. E, gente, isso já quebraria muitas brigas, muitos conflitos, principalmente, eu diria que teológicos, né? De que o homem é salvo porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele merece, porque não merece, e às vezes ele não merece e ele perde a salvação. Já que quebraria de cara isso aí. Recebeu o que Deus amou. Amor por quê? Porque é legal? Porque é bonzinho? Porque tem os olhos azuis? Tem os olhos pretos? Tem o cabelinho cacheado? Tem o cabelinho liso? Porque nasceu na igreja? Porque a família já era cristã e Deus deu? Não, deu porque amou. E amor por quê? Como todo criador, como criador.
gente. Porque merece? Porque não. E aí vai muito além, né? Acho que é muito bom a gente entender isso. A gente, às vezes, tem até um exemplo que é dado lá na Bíblia, falando do povo de Deus, em que o Senhor fala assim: mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho que mama ainda, imagina uma mãe, um filho que mama. Esquece. É complicado, né? Eu não sei, né, como era o seu filho quando você gerou ele, né? Quem é mãe aqui? Gente, a criança chora, grita, da hora de mamar, acabou. Se vocês tiverem filho um dia, vocês vão ver como é que é o problema. Dói, né? Assim, não aguenta, ninguém aguenta. Não dá para fingir que não está chorando, né? Mesmo que essa mãe venha se esquecer, tem um livro lá que é do Antônio Carlos, que é Pai, o Deus Cristão. É um livro muito bom, Pai, o Deus Cristão. E que ele fala da maternidade paterna de Deus. Gente, é muito legal o livro, um livro muito, muito legal. Eu tinha emprestado esse livro uma vez, alguém pegou e nunca mais ele voltou. Aí alguém me deu de presente de novo. Falei, poxa, não pensei nem que fosse ganhar esse livro de novo, né? Mas assim, é um livro muito bom que ele fala, assim, o pai sendo mãe. Né? A gente pensa muito em Deus Pai, que é pai. Mas, por exemplo, nós não temos mãe, né? Eu tenho, você tem mãe, eu não tenho, né? Mãe espiritual. Eu tenho pai. Né? Existem hoje religiões que têm mãe. Assim, nós só temos pai. Mas Deus não nos deixa sem mãe. Existem vários episódios bíblicos que Deus age conosco porque não existe sexualidade em Deus. Não existe a ideia de ser mãe ou pai. Mas Deus, em vários momentos, ele toma no colo, como uma mãe, ele alimenta. Gente, em vários momentos bíblicos, você vai ver Deus alimentando o seu povo, socorrendo, sabe, consolando. Que a gente pensar em função de mãe. Né? Você pensa nisso, amamentando, você pensa em quem? Dando leite. Você pensa em pai, né? Você pensa em mãe. Não, o que acontece com o recém-nascido? Ele deseja ardentemente pelo leite. Quem alimenta com leite? Deus pela palavra. Então existem várias funções maternas na paternidade de Deus, justamente para completar em nós essa ideia de aconchego, de proteção, de amparo, e deixar claro que Ele ama. Não é porque Ele precisa fazer isso, mas porque eu preciso disso. Eu preciso entender a paternidade e a maternidade em Deus, o cuidado, a proteção, o amparo, sabe? Para poder eu aprender a dar os primeiros passos, caminhar, não me sentir sozinho, não ser criado, né, dentro de uma deformidade espiritual. Deus pensou em tudo, gente. Deus pensou em tudo por amor. Então o amor de Deus, ele se manifesta, desculpa, sabe, me deter um pouco nesse texto, mas o amor de Deus, ele não se manifesta apenas pelo fato de Jesus ter morrido em nosso lugar lá na cruz, pelo fato que Deus lida conosco todos os dias, a partir dessa graça que nos alcançou. até para amenizar aquele sentido de orfandade, né? Ó, Ser órfão. viu? Boa, isso aí. Ele até fala, vocês não estarão sozinhos, né? Gente, é muito bom a gente começar a entender que o amor de Deus não se limita apenas a um ato, a uma ação redentora, mas uma vida contínua com Deus. É um alívio, sabe? É um alívio. É o aceitar o colo, o braço, o amparo. Isso é prático. Deus não é só o Deus que me cobra adoração, que aponta o dedo para mim e fala assim, fica de joelho e adora. Sabe, não é só esse Deus que me cobra a perfeição, não é só esse Deus que está sempre me cobrando muito, me cobrando, eu tenho medo dele. Lembra do filho que ficou e do filho que foi? Que para que eu viva um pouquinho melhor, livre, eu tenho que abandoná-lo. E o outro, vivendo com ele uma vida de peso, de cobrança muito grande. Sou um trabalhador, eu faço tudo, eu sofro aqui, e o Senhor nunca me deu. Aquele negócio assim, eu faço, e não tem retorno nenhum. E o outro fala assim, cara, eu quero ser livre, eu quero curtir um pouquinho, eu estou cansado dessa vida de pressão, de só fazer e não ganhar nada. Me deixa livre. O que a gente mais vê hoje são crentes abandonando a igreja, abandonando a fé, abandonando o abraço, a presença de Deus, porque estão
pródigos hoje, muitos filhos pródigos, botando a culpa em quem quer, né? Igreja, pastores, né? Botando a culpa. Vamos arrumar alguém para a gente culpar. Ok, beleza. Mas na verdade estão decepcionados com o Pai. Estão decepcionados com o Pai. A decepção é com o Pai. Porque do ser humano eu não espero nada. Eu acho que crente nem devia esperar muita coisa boa de ser humano. Quem espera está louco. Eu não espero. Sinceramente, desculpa, irmãos. Amo vocês, mas eu acho que o que vocês têm de bom para mim vem de Cristo. E o que eu tenho de bom para vocês vem de Cristo. O que eu tenho de bom de mim para vocês não presta. Então, precisa entender o seguinte: muitas pessoas estão abandonando o Pai. Querem ser livres, chega de tanto peso, de tanta castração. E quem fica está decepcionado com o Pai. Olha só que ideia legal também. Eu trabalho pra caramba, sabe? Eu não consigo festejar um dia, não tem um dia de alívio. Deus fala assim: não tem, porque não quer. Não é isso que ele fala para o filho? Você não tem, você não quer, cara, festeja. Tudo que é meu é teu. Olha só, gente, que ideia que traduz o esgotamento da percepção desse amor. Nós somos alcançados em amor, pelo amor e para o amor. E seremos reconhecidos pelo amor que tivermos uns pelos outros. A vida que temos hoje é uma vida em amor. Mas não se esquece disso. Assim, trabalhando, está cansado, aquela obrigação, aquela coisa toda. Deus, não tem um tempo de folga, não tem uma festa, não consigo viver nada. Você vai ligar e falar: por que não? Porque você não quer, né? Porque está tudo ali. O que é meu é seu. O problema não está no que é meu é seu, está em você não enxergar. Não está. Está em não enxergar. Você acha que é só serviço. Você acha que é só problema. Você acha que é só trabalho. Você acha que não é festa também. Gente, olha para o Antigo Testamento. Tinha dia que assim: não vamos chorar hoje não. Né? Lembra disso? Tem várias festas que falam assim: hoje é dia de festejar, não tem choro não. Lembra disso? Se você for ler o Antigo Testamento, tinha dia de festa, e dia de festa não era dia de chorar, de reclamar, de questionar, é dia de festejar, é dia de se alegrar. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa. É o que o Senhor falava lá no Antigo Testamento. Então existem dias de choro, existem dias de trabalho, mas existem dias que a gente senta na mesa do amor, na mesa do Senhor, e Ele nos alimenta, e Ele nos cura com o seu óleo, e Ele festeja conosco, nós festejamos com Ele. Se a igreja não aprende a fazer isso, se você não aprende a fazer isso, se não aprende a fazer isso, servir ao Senhor, viver para o Senhor, viver na casa do Senhor, se torna um fardo pesado. Viu? Como um texto pequeno, sabe, uma palavra tão pequena, sabe, traduz toda uma vida. Eu paro por aqui. Não consegui nem falar sobre os textos todos, né? Mas eu queria abrir a oportunidade. Temos uns 2 minutinhos. Alguma pergunta, gente? Não? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação? Não entendi, não aceitei, não gostei, queria consertar, foi falado, alguém? Não? Alguém? Só completando, assim, como falou que hoje tem muitos filhos pródigos, né, assim, que estão aí fora, né, porque tem muitos irmãos do filho pródigo aqui dentro também. Também, né? isso aí, verdade. Seja insatisfeito e fingindo que está tudo bem, né, trabalhando, Isso aí. fazendo e tudo, né, mas revoltado também, né. Revoltado também. Pode ser eu, gente, pode ser nós, né? Pode ser alguém que você conheça. Não pode ser aqui, pode ser em outro lugar, outra igreja, mas que tem. O motivo disso é não ter entendido o amor. Interessante que o filho pródigo da palavra de Deus, ele voltou. E quase uma iminência de alguns filhos pródigos hoje. Eu espero que volte, né? Porque
se é filho tem que voltar, mas assim, que volte, né? Talvez a gente entre até em outro tema falar sobre isso aí. Tem pessoas que talvez achavam que eram filhos e não eram, estavam lá, né? Mas o filho vai cair em si, né? Acho que uma das coisas muito interessantes é que o filho ele cai em si. Não importa o tempo, não importa a época, não importa onde, ele vai cair em si. Isso é bem legal, porque filho é filho. Né? A diferença entre filho, vou falar até um pouquinho sobre isso na próxima, falar sobre graça, falar sobre essa graça geral, né? Que é a graça humana, né? Que Deus ama, né? Atinge, alcança pela providência, pelo cuidado de todos. Né? Essa é uma graça, que é a graça que vai atuar de uma forma geral, né? E tem uma graça específica, né? Que é aquela graça voltada para a revelação da salvação, aquela em que ele, pela graça, ele gera filhos, ele constitui uma família da fé. Nesse quadro, nesse contexto que nós entramos, né? É um contexto de entender que fomos alcançados pela graça, né? A graça salvadora, e não a graça geral, né? Porque a graça geral faz o sol aparecer, faz a chuva cair, dá o alimento a todos, preserva. A graça geral preserva toda a humanidade, né? A graça salvadora alcança com salvação, né, aqueles que deveriam crer pela palavra de Deus. Então vamos trabalhar isso, né? Aí trabalhando dentro da igreja a ideia de que você, supostamente, eu fomos alcançados pela graça salvadora. E a partir daí nossa mentalidade precisa mudar. Opa, eu não estou mais vivendo uma graça comum. Entende? Então isso tem que mudar o meu comportamento, tem que mudar o meu pensamento. E a gente às vezes não para pensar, parece que está sendo tratado por Deus como todo mundo está sendo tratado. Gente, isso é um princípio bíblico que faz toda a diferença na nossa vida. Ah, pastor, mas isso é orgulho, é vaidade. Não, isso é uma verdade bíblica. O povo de Deus, né? Vou falar a igreja invisível, né? Vou falar a igreja visível. A igreja invisível de Deus, ela não é tratada comumente como as pessoas do mundo comum. Estou falando de um mundo, igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, não. Estou falando igreja de quem crê em Cristo como Salvador, quem é salvo, pode estar aqui, ali, acolá, não importa. O Filho de Deus em Cristo Jesus, ele não é tratado igual, né? O mundo sem Cristo é tratado, em vários sentidos, Entender isso é fundamental, tanto de um jeito quanto do outro. Tanto nas exigências, nas cobranças, nas responsabilidades, como nos benefícios. Os benefícios que essa pessoa que não é filho, é criatura, alcançada por esse amor de Deus tem, são muitos. Os benefícios desse servo de Deus, filho de Deus, regenerado, salvo, pelo sangue de Jesus, tem uma nova vida espiritual. Os benefícios são outros. Domingo comecei a pregar sobre isso, sobre os benefícios da ressurreição. Eu falei pelo menos de 3 benefícios aqui. Ainda falta, se não me engano, alguns ali, não me lembro quantos. Só da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, as pessoas que foram alcançadas por essa graça, por esse amor, receberam vários benefícios. A gente às vezes nem para pensar nesses benefícios, mas já ganhou um monte de coisa. Então é bem legal isso, a gente começar a entender que, vem cá, Deus não trata comigo como Ele trata com todo mundo. Isso não é motivo de vaidade, de orgulho não, queridos. É motivo de responsabilidade, de consciência e de se entender amado e amando a Deus. Ok? Não, eu sou especial, porque... Não, peraí, pelo contrário. A gente precisa entender, né, que veio buscar o que havia perdido. Então, esse sentido especial não está em mim, está no amor. Sabe, não me encontrou porque eu estava achado, me encontrou porque eu estava perdido. Então, não há nada especial em mim, né? A não ser o que é de Cristo em mim. Entenderam? A gente acha tão inteligente, tão sábio, tão esperto, e nada é nosso. A inteligência não é nossa, a sabedoria não é nossa. Não, mas eu preguei aqui sobre inteligência espiritual. A inteligência não é nossa, a sabedoria não é nossa, a santidade não é nossa, o poder não é nosso, a esperança não é nossa, a fé não é nossa e a vida não é nossa. O que é nosso? Nesse sentido, nada. Né? E tudo em Cristo. Entenderam isso? Então a gente precisa, abrir os olhos aí.
Alguma dúvida? Mais dúvida? Não? Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela sua presença aqui. Muito bom a gente ter, assim, pessoas que querem aprender um pouco mais. Pena, né? Eu acho que é um tema que talvez a gente não vai ver em muitos lugares. É chato, é meio maçante, mas ele trata de realidade. A gente às vezes não quer tratar, né, de realidade. Porque está desanimado, está com problema, porque não está querendo. Gente, mexer com isso é fundamental. A gente começou com a base do livro e já tem 90% de coisa que não tem no livro. Uma delas é sair. O slide de hoje não tem no livro. Né? Esse slide aí não tem. O próximo sobre graça não tem no livro. E são várias coisas que está trazendo de acordo com a realidade daquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, que a palavra de Deus tem trazido também. Então o livro é só um norte para a gente ficar por ali, por cima dele ali. Né? Então, não espere encontrar o livro aqui, que não vai encontrar. Leia o livro, mas você não vai encontrar muito livro aqui. Você vai viajar um pouquinho dentro da palavra. Tá? E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai passar para aqueles outros textos ali, entender esses textos e entrar na graça, se assim for necessário, for possível. Semana que vem. Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor continue a falar a cada coração e continue a tratar o nosso coração. A gente precisa muito, gente, porque precisamos ser curados nesse mundo. O mundo está nos deixando doentes. Eu não paro de falar isso. O mundo está nos adoecendo. Cuidado. Busque a cura, que a cura está em Cristo. Ore. Se coloque aos pés da cruz, se coloque buscando o Senhor, se humilhe na presença do Senhor, gaste, entre aspas, tempo com isso, porque senão você vai se contaminar muito, vai se cansar muito, vai se machucar muito. A gente tem muitas ideias, pensa, conversa, fala muito, sabe? Precisava resolver mais os nossos problemas aos pés de Cristo. Eu tenho aprendido isso com a minha família. A gente, quando vai começar a entrar em algum assunto, a gente fala, vamos buscar o Senhor, porque a gente só fala o que não deve, só pensa o que não deve. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar, porque senão a gente fica doente. A gente fica doente. Então é melhor ouvir quem cura do que eu ficar ouvindo, né? Quem fere. Às vezes a gente se fere muito falando. Então vamos, quando a gente tiver que falar alguma coisa, vamos colocar na presença do Senhor, vamos orar, vamos tratar ali diante dele. Nós seremos curados na presença dele. Seremos transformados na presença dele. É o lugar que a gente precisa estar. Porque as nossas mentes estão muito bombardeadas, gente. Nós estamos muito bombardeados. A gente precisa dos pés da cruz.